quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre os líderes servos e hoje falaremos sobre a figura do diácono. Fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre os diáconos, aquilo que a Bíblia ensina sobre as características de um bom diácono. É verdade que o grande exemplo de diaconia é o Senhor Jesus. A palavra diaconia, a palavra grega, significa aquele que serve, serviço ou ministério. E o Senhor Jesus, não por ofício, mas por excelência, era aquele que servia de maneira maravilhosa. Mas a primeira junta diaconal, ela vai nascer do livro de Atos na igreja primitiva, conforme Atos capítulo 6 descreve. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A igreja havia crescido, havia necessidade de cuidar dos mais fracos, das viúvas, dos órfãos, dos mais carentes. Os apóstolos estão sobrecarregados e eles falam para escolher homens com algumas características de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, ser conhecido publicamente como uma vida digna, alguém que é admirável em sua vida, em seu proceder. Cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, na intimidade com Deus, que tem a presença de Deus de maneira marcante. Cheio de sabedoria, não apenas aquele que tem conhecimento, mas que sabe aplicar esse conhecimento na vida prática do seu dia a dia. Depois, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 28, quando Paulo fala sobre a diversidade de dons, ele fala sobre o dom do socorro, é a figura do diaconato, aquele que está pronto a socorrer, a cuidar do necessitado. Mas eu queria ler com você o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 10, depois o verso 12, ok? Diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora o verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Olha algumas características importantes que Paulo coloca sobre a vida do diácono. Ele deve ser respeitável, digno, honesto, digno de respeito, de admiração, ter uma só palavra, ou seja, ser verdadeiro, ser coerente com a sua própria vida e palavra, não inclinado a muito vinho, alguém moderado, equilibrado, que tem o domínio próprio, não ganancioso, ou seja, ele não obtém lucro de maneira errada, desonesta, conservar o mistério da fé, aquele que cuida da doutrina, tem o zelo pela palavra, pela verdadeira doutrina da palavra de Deus, sendo provado com uma vida irrepreensível, ou seja, nada de acusar ou de ser acusado de nada, né? Marido de uma só mulher, ou seja, de moralidade inquestionável, sendo fiel à sua esposa, governe bem os seus filhos, a sua própria casa, ou seja, ser modelo da vida cristã para sua casa e para toda a igreja. Essas são as características bíblicas sobre um bom diácono e na próxima semana nós vamos falar sobre o que diz a Constituição da igreja e de uma forma mais abrangente qual é o papel da junta diaconal no seio da igreja. Que Deus assim abençoe a sua vida e a sua família e te ajude a entender melhor para que você eleja um bom diácono.